Opa, pessoal, então, tudo bem? Eu sou o professor Edson Damasceno, ó, tá aparecendo aqui em cima para vocês, né? Então, vamos falar sobre filosofia política moderna, tá bom? Vamos trabalhar com alguns desses carinhas que estão aqui, ó, aqui ao lado aqui, né? O Rousseau, né? O John Locke, o Maquiavel e, claro, o Thomas Hobbes, tá bom? Nós vamos falar sobre esses quatro camaradas aqui, né? Os filósofos contratualistas e a teoria ali de Nicolau Maquiavel, para a gente entender um pouquinho o que é essa concepção política na modernidade, pessoal. Tranquilo? Então, pessoal, olha aqui, né? Nós já começamos a fazer um comparativo, tá bom? Entre o que era a filosofia na antiguidade, a filosofia política, tá? E a filosofia política na modernidade, tá bom? Enquanto na antiguidade nós tínhamos uma concepção de comunidade, né? A comunidade membro, as regras eram determinadas pela comunidade, né? É, designando os seus membros como parte dessa comunidade, né? Todos entendiam-se como parte dessa comunidade para o bom convívio, né? E o objetivo ali era a busca da boa vida, né? De uma vida comum, né? Entendendo todos como parte dessa comunidade. Então a boa vida era o geral. Enquanto na filosofia política moderna, a gente vai ter essa concepção de sociedade e indivíduo, né? A sociedade ela determina as diretrizes do comportamento, as leis gerais do comportamento social do indivíduo, mas esse indivíduo ele é livre para fazer suas escolhas de caráter individual, de caráter pessoal, de caráter particular, tá? Porque é essa a busca do indivíduo na modernidade, da vida particular, da vida individual, né? A, uma das características da modernidade, inauguradas aí pelo Renascimento, né, cultural científico, pelo movimento humanista, é justamente o individualismo, né? A busca, esse culto, esse entendimento do que é o indivíduo dentro da sociedade. Então, assim, esse indivíduo ele vai ter uma busca de uma vida particular, né? Um objetivo particular, e esse objetivo, essa boa vida particular, né? Ela vai ser dirigida de acordo com os interesses e com os objetivos e com as vontades desse próprio indivíduo, e não da sociedade, não do Estado. O papel do Estado é dar as leis gerais, né? As diretrizes gerais para que esse indivíduo viva em sociedade. Só que como esse indivíduo vai fazer para cumprir essas leis gerais, aí cabe a particularidade de cada um, tá bom? Então essa é uma concepção diferenciada em relação à filosofia política na antiguidade, que está pensando esse mesmo indivíduo, né, como um membro dessa comunidade, né, como uma parte importante para o bem geral dessa comunidade, desse coletivo. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Vamos falar então aqui um pouquinho também sobre Nicolau Maquiavel, tá bom? Sobre a filosofia de Maquiavel, que é uma filosofia muito importante também para a modernidade, né? Porque o Maquiavel, ele vai ser importante aí pela afirmação da monarquia, né? A sua principal obra é chamada de O Príncipe, é uma obra que vai afirmar, vai falar sobre o poder do rei, né? O Maquiavel dizia o seguinte, assim, que o rei ele precisa ser temido para ser respeitado, né? Para que faça um bom governo, esse rei precisa ser temido. E esse bom governo, ele não está ligado a uma ideia ideal de governo, né? A uma coisa idealizada, mas uma coisa próxima ao real, ao concreto, a sociedade como ela é, do jeito que ela está naquele momento. Por isso a gente fala aí que o Maquiavel ele é um filósofo que está ali dentro do seio do realismo, né? Porque ele vai estar ligado ao entendimento da sociedade como ela é naquele momento, né? No contexto que desenha aquela sociedade, naquele momento, naquele tempo, naquele período, tá bom? Por isso que a gente vai atribuir essa percepção secularista, né? Como tá aí no slide para vocês, né? Aqui embaixo no slide, falando para vocês aí do secularismo. O Maquiavel é um filósofo secularista
porque ele está ligado aos problemas daquele século, né? E os problemas daquele século, Maquiavel está transitando aí do século XV para o XVI, é justamente essa afirmação das monarquias, né? As monarquias, elas estão se constituindo ali no século XVI, né, na Europa. Então, afirmar essa monarquia, discursos que afirmam essa monarquia, são discursos muito importantes naquele momento, né? No momento de centralização de poder, no momento de afirmação do poder nas mãos do rei, né? Inclusive, Maquiavel vai ser responsável pela justificação do poder do rei através de um discurso divino, né? Ele vai dizer, por exemplo, que o rei é rei porque essa é uma vontade divina, né? A vontade de Deus coloca ali aquele indivíduo naquela posição política, naquela posição de poder, né? Ou seja, é o divino que determina a existência do Estado e do poder. É o divino, não é o racional, não é a própria sociedade. Não é a sociedade que determina o poder, que elege o poder, que autoriza o poder nas mãos de um monarca, mas é uma origem divina, né? O divino, ele autoriza esse poder, ele dá esse poder, ele concede esse poder àquele indivíduo que chamamos de rei, né? Chamava-se de rei. Então, para o Maquiavel, a monarquia ela é importante, só um poder centralizado e autoritário é capaz de conduzir a sociedade para um bom fim, né? Para um objetivo geral, para o sucesso, digamos assim, né? Para uma sociedade que fosse é, ordenada, por assim dizer, né? Daí a gente pode pegar essa frase do Maquiavel que está logo aqui assim, ó, né, no cantinho aqui para vocês, né, nesse círculo aqui, os fins justificam os meios, né? Essa frase, ela é muito determinante do pensamento maquiavélico, porque ela está dizendo que os fins, ou seja, os objetivos, né, as finalidades, elas justificam, elas explicam os meios, as ações que foram feitas, que foram empreendidas para se chegar a essa finalidade, tá bom? Então, não importa basicamente o que você está fazendo, como você está fazendo, se o teu objetivo é chegar a conquistar tal finalidade, tal objetivo, né? Não importa se o governo, se o monarca, ele é autoritário, se ele é temido, desde que isso seja um meio para a finalidade, para o bem comum da sociedade, para a ordenação desta sociedade, tá bom? Então, essa frase é muito determinante para o pensamento maquiavélico por conta disso, porque está muito ligado aí à afirmação do poder monárquico dentro do discurso de Maquiavel. Beleza, pessoal? Tá claro? É importante estar bem tranquilo para vocês entenderem esse pensamento maquiavélico, porque Maquiavel é muito retratado aí nos vestibulares de maneira geral, tá? E já caiu bastante questão aí no Enem sobre Maquiavel, tá bom? Beleza? Então, vamos falar também agora aqui sobre os filósofos contratualistas, tá bom? Mas espera aí, para a gente falar sobre os filósofos contratualistas, nós temos que entender o que é o contratualismo, certo? Então, essa ideia vem de um contrato sobre o poder na sociedade, né? Quando a gente fala em sociedade, nós falamos em agrupamento de pessoas que convivem através de processos de interrelação, certo? Essa sociedade, ela deveria criar um grupo responsável pelo poder. Esse grupo responsável pelo poder teria ali a responsabilidade de governar, de guiar a sociedade para o bem-estar social, certo? Isso aí a gente até já viu um pouco lá em Aristóteles, beleza? Agora, essa questão do bem-estar social, né, do governo conduzir a sociedade para isso. Só que o que esses contratualistas estão dizendo é que existe um contrato, deve existir um contrato entre a sociedade e o Estado. O Estado, você entenda governo, tá bom? Então deve ter um contrato entre o Estado e o governo. E esse contrato, pessoal,
é o contrato que determina o exercício desse poder, tá bom? Só que esses três filósofos é, contratualistas, eles vão pensar isso de maneiras distintas, tá bom? Aqui nós temos aqui, logo aqui abaixo, né? Nós temos aqui, aqui na pontinha, tá bom? Aqui na pontinha, ó. Opa, tá difícil aqui. Lá na ponta nós temos o Rousseau, aqui no meio nós temos o Hobbes e mais para cá nós temos o John Locke, certo? Esses três camaradas vão pensar de maneiras distintas sobre essa questão da de guiar a sociedade, né? Como exercer esse poder, quais seriam os tipos de governo a serem responsáveis por esse poder na sociedade. Mas para que eles pensem o exercício do poder na sociedade, primeiro eles têm que entender é, o papel desse Estado, mas para poder definir, entender o papel do Estado, não, definir o papel do Estado. Mas para definir o papel do Estado é preciso entender primeiro como que essa sociedade se comporta em seu estado de natureza, tá bom? Para eles, galera, o estado de natureza é como o homem se comporta sem a presença do Estado, tá bom? Sem o Estado, sem o governo exercer nenhum tipo de poder sobre esse indivíduo, tá bom? E para esses filósofos, o estado de natureza desses indivíduos vão existir de formas distintas, tá? Olha aqui, ó. Como a gente pode ver, para o Thomas Hobbes, né, a natureza do homem ela é má, é caótica, né? O homem ele é mau por natureza, ele é um selvagem. Olha aí na frase do Hobbes: o homem é o lobo do homem, né? Essa frase é uma frase icônica atribuída a Thomas Hobbes, né? E quando ele trabalha com essa ideia de que o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é o selvagem que devora ele mesmo, entendeu? O homem é a sua própria fera. O que ele quer dizer com isso? Que o homem é egoísta, o homem é ruim, é caótico em seu estado de natureza. E é preciso que haja um Estado capaz de, é, de governar este homem. Este homem em sociedade, se não houvesse o Estado, viveria em estado de barbárie, entendeu? Viveria em constante guerra, em constante conflito para defender o seu egoísmo, defender as suas necessidades individuais. Segundo Hobbes, tá, galera? Então, para isso, era importante ter um governo forte e autoritário, né? A grande obra do Hobbes é o Leviatã, né? Que é uma mitologia da antiguidade de uma fera super temida. Por que ele usa essa fera para poder nomear o seu livro, nomear o Estado, né? Porque o Estado, o governo, ele precisaria, segundo Hobbes, ser temido para ser respeitado, para conseguir ordenar a sociedade, tá bom? Ele carrega ali, o Hobbes carrega um pouco do Maquiavel em si, né? A grande diferença é que o Hobbes vai estar estabelecendo essa determinação a partir de um pensamento racional, né? A partir do exercício da própria sociedade, né? Todos esses contratualistas, na verdade, eles pensam sobre o poder do Estado, sobre a sociedade de uma forma racional, né? Criando uma desvinculação do pensamento religioso, da dominação religiosa, da justificativa religiosa para a existência do poder, né? Como o poder fosse uma autorização divina. Não. O poder existe a partir de um contrato entre a sociedade e o Estado, como eu falei anteriormente, né? Só que para o Hobbes, esse Estado ele tem que ser autoritário, ele tem que ser um Estado forte, um Estado severo, porque senão ele não é um Estado capaz de governar a sociedade, tá bom? É... Pro Locke, isso é um pouco diferente, tá? Mas eu vou falar do Locke daqui a pouco. Eu vou passar primeiro pro Rousseau, né? Que tá aqui no nosso cantinho de cá. Vou falar primeiro do Rousseau aqui, porque o Rousseau, ele pensa bem diferente do Hobbes, né? Ao contrário do Hobbes, o Rousseau afirma que o homem é bom por natureza, né? E acabou faltando aqui no slide, né? Não tem aqui que eu botei o homem ser bom, estado de natureza, né? Botei só lá no Hobbes, mas não botei aqui no Rousseau. Mas o Rousseau, ele diz que o homem é bom por natureza, né? A sociedade é que o corrompe, tá? A sociedade, ela corrompe esse humano, porque esse humano ele vai aprender esse egoísmo com a própria sociedade, né? A ideia do Rousseau
é que com esse egoísmo que ele aprende com a sociedade, você vai ter ali a privatização de muitas coisas e isso vai gerar a desigualdade, né? O Rousseau tem uma obra chamada Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, em que ele está estabelecendo ali uma análise sobre a propriedade privada para entender essa desigualdade entre os homens. E ele diz que essa desigualdade é o grande mal da sociedade, tá bom? E o Estado deve ser a entidade responsável por conduzir a sociedade em rumo contrário a esse mal, né? Por conduzir a sociedade para um estado de bem-estar social, né? Que não vai de encontro com a desigualdade. Então era preciso que o Estado acabe com a desigualdade, entendeu? Só que esse Estado, para o Rousseau, ele está ligado a essa ideia do bom selvagem, né? Porque ele está ligado à ideia de que o Estado ele deve ser representado pelo povo, né? O Estado está ligado ali na origem do povo. É o povo que cria o Estado. Não é de uma origem divina, mas é o povo, é a própria sociedade, através desse contrato, né, em que a sociedade autoriza o Estado ao exercício do poder. Então, se a origem do Estado está no povo, é preciso que esse Estado seja para o povo também. Então, não pode ser como o Hobbes determinou um poder centralizado, forte e autoritário, um poder absolutista, né, segundo Hobbes. Não pode ser, deve ser um governo do povo e para o povo. E para isso só poderia ser a república, né, o regime republicano, a forma ideal de governo, tá bom? E assim o Estado teria o papel fundamental de acabar com a desigualdade dentro da sociedade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Isso é muito importante, porque essa característica define aí o Rousseau como contrário ao absolutismo, né? E aí acaba colocando ele ali como pensador, filósofo, bem antagônico ao Hobbes, tá bom? Mas o Locke, já por sua vez, se a gente olhar aqui, ainda falta falar do Locke, né? Ele também é contrário ao absolutismo, ele tem um pensamento muito mais brando, né? Ele concorda com o Hobbes no sentido de que o homem é um pouco caótico, né? O homem tem no seu estado de natureza certo egoísmo, mas ele também fala, né, que o homem tem direitos naturais. Esses direitos a gente pode pegar ali a liberdade, né, o direito de ir e vir, a propriedade privada, né? E isso já, essa questão da propriedade privada já diferencia ele um pouquinho do Rousseau também, né? Mas só que essa ideia de liberdade, esse liberalismo ali presente no Locke, também o distancia do Thomas Hobbes, né? Porque ao passo que ele fala que o homem tem ali no seu estado de natureza um certo egoísmo, ele também tem os direitos naturais que eu acabei de mencionar, né? E esses direitos nacionais criam ali um meio termo, né? O homem não é nem bom e nem mal, né? Mas ele vai se moldando de acordo com a experiência. Lembrando que o Locke também é um filósofo epistêmico, né? Também é um filósofo que vai pensar sobre a epistemologia. Lembra da ideia de tábua rasa? O homem é uma tábua rasa e ele vai aprendendo com a sociedade. Então, é dessa forma que ele vai se tornar bom ou mal também na sociedade, segundo o Locke. Tá bom? Ele não é nem bom nem mal no seu estado de natureza. Ele tem características naturais, né, seus sentidos ali primitivos, que tendem ali para os dois lados e a sociedade, no convívio, na experiência, é que ele vai tender para um dos dois lados, tá bom? Acontece que dentro dessa ideia de liberdade para o Locke ele acaba ali favorecendo o discurso do liberalismo político, né, que é contrário ao absolutismo também. E aí é mais um distanciamento em relação ao Hobbes, né? E, inclusive ali com esse discurso sobre a propriedade privada, que também é um direito natural e o distancia do Rousseau nesse caso, vai ser um fator aí que vai aproximar ele do pensamento dos filósofos liberais econômicos mais tarde, como por exemplo o Adam Smith, que vai se basear muito no Locke, por exemplo. Tá bom? Isso aqui já dá um panorama para a gente do que é essa filosofia política na modernidade, né? Como que esses filósofos, esses pensadores estão pensando essa sociedade moderna, tá? Todos eles, né, todos esses que eu estou apresentando aqui para vocês, estão bebendo basicamente da mesma fonte, né?
que é ali, a partir do movimento humanista, renascentista, que vai falar no individualismo, no naturalismo, no racionalismo, né? E depois, em toda a modernidade, o racionalismo vai ser uma coisa muito presente, muito pautada e exponencial, né? Vai ser crescente. A revolução científica vai pautar-se no racionalismo, né? Criando aí um método científico de pesquisa. Depois o iluminismo vai pautar-se totalmente no racionalismo, né, para conceber as suas teorias, e esses filósofos, por mais que não todos propriamente iluministas aqui, são filósofos que vão beber dessa mesma fonte que o iluminismo está bebendo, que é o racionalismo. Tentar pensar a sociedade a partir de uma ótica racional, né, explicar a existência do Estado, do poder do governo sobre uma ótica racional e não mais divina como se fazia anteriormente. Bem, existe o poder, se existe o poder e a sociedade, isso é moldado por Deus, né? Então o poder é divino, né? Essa era a explicação anterior. Esses filósofos, eles não corroboram a essa explicação. Esses filósofos, eles rompem com essa visão, né? E buscam novos paradigmas, né? Vão pensar a partir da racionalidade para conceber as suas teorias filosóficas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, bons estudos a vocês. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Sou o professor Edson. Eu tô aqui para ajudar vocês no que for possível, tá bom? Se tiver dúvida, portanto, me procurem, tá bom? Não deixem de me procurar. E sigam aí, ó. Olha só. Olha aí, né? Ah, não. Tá desse lado de cá. Olha aí, minhas redes sociais aí, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Professor Edson Damasceno. Tem o meu canalzinho aí no YouTube com videoaulas de filosofia, história, sociologia, tá bom? Deem um confere lá também, tá bom? Tamo junto, qualquer dúvida, me procura, pessoal. Grande abraço!